Gente, eu fiquei muito em dúvida do que eu ia fazer hoje à noite com vocês. Aí eu estava com estou com os meus lápis aqui, os meus Norris Club, né, os Staedtler. Mas eu vi que muita gente está se divertindo com as aquarelas. Ontem eu comentei em uma live que, sinceramente, eu não acho interessante a compra de muitas cores, porque na verdade a gente nem usa todas elas, tá? Então aqui vocês veem que eu tenho esse folder, a imagem tá legal para vocês, né? Então eu tenho o estojo, né, de 48 cores, que é o número de cores que tinha a Winsor na época, né? Essa linha de material aqui é uma linha estudante, tá? Não é uma linha escolar. A diferença é que ela tem praticamente as mesmas cores na linha profissional, que é essa aqui do lado, tá? Que eu comentei já com vocês, que a linha de aquarelas profissionais, normalmente elas têm o Artists, né? O nome, acho que dá para vocês verem aí, tá? Mas se vocês procurarem na internet, isso é fácil de vocês verem a diferença que existem nas aquarelas da linha estudante, da linha escolar e da linha profissional, tá? Eu, como vocês sabem que trabalho com isso, então eu uso esta linha aqui da Cotman como material para estudos, tá? Eu não uso para um trabalho profissional. Por que disso? Porque a pigmentação e os coloridos com ela não são muito duráveis, tá? Isso eu já ensinei também aqui no canal, como vocês fazerem os testes de aquarela. Essa linha da artística, né, da Winsor & Newton, que eu dou preferência porque são as que eu tenho facilidade de achar aqui para comprar. Tá? E também pelo preço, que apesar de ser mais caro que a linha estudante, é mais acessível do que outras linhas artísticas. Então eu estou dando só uma dica para vocês que para o meu trabalho eu não utilizo essa linha para trabalhos finais, tá? Essa outra linha aqui de aquarela é uma aquarela a Daniel Smith, tá? Então está sendo usada essa, principalmente esse tom de amarelo que a gente usa bastante nas aquarelas botânicas, que é esse Hansa Yellow Light, é um dos amarelos que não contém o cádmio, tá? Então por que eu tô falando isso para vocês? Muita gente está utilizando algumas aquarelas em tubinho e simplesmente dilui a aquarela e não utiliza toda por ser uma outra aquarela mais escolar. Eu tenho aqui o meu Godet, tá? Com as cores que eu tenho aqui separada nos tubos, tá? Então uma dica que eu dou para vocês, se tiverem oportunidade de escolher um Godet que fique fechado, eu aconselho um Godet assim porque ele evita de entrar muito pó, né? E isso não prejudica o trabalho da aquarela, tá? Uma outra dica que eu dou também, vocês estão vendo que esse Godet aqui eu não tenho como sinalizar, como colocar nome, então eu faço essa tabelinha aqui externa, tá? Para na hora, eu vou mostrar para vocês, na hora que eu for fazer um colorido, eu não precisar estar fazendo, tá? Então por que eu faço esse teste aqui primeiramente? Para eu saber os tons que estão aqui, né, no caso, na posição da aquarela, né, desse Godet aqui, como eu não tenho aonde colocar como os estojos, tá? Então eu sei que essa cor e a numeração é essa, e sei que estas minhas aquarelas aqui. Oi, Cici, boa noite, tudo bom? Tudo bom, Silvana?
tá? Essas aquarelas aqui, que são para os meus testes, né? Tem a mesma numeração das aquarelas artísticas, né? Que são essas aqui. Então, na hora que eu faço um colorido, que eu faço uma referência do colorido, porque eu não vou ficar pegando uma planta, por exemplo, estrelízia, e testar a cor toda vez que eu vou pintar uma estrelízia, né? Então eu já deixo esse meu bloquinho, como eu falei para vocês, eu sei a numeração, sei o nome das cores que tem aqui, eu posso pegar tanto na linha Cotman, que é a estudante, como na linha profissional, tá? E daí eu faço aqueles testes de referência, deixa eu mostrar aqui, por exemplo, que eu vou usar hoje, tá? Então eu tenho um colorido que eu fiz desta tulipa, tá? Eu sei que as cores que eu vou usar nessa tulipa são o Winsor Red, Permanente Rose, Permanente Magenta, para chegar nessa cor aqui, tá? Então isso aqui é uma dica que eu dou para vocês, essa coisa mais organizada, porque eu não preciso estar refazendo toda vez, tá? Então por que eu tô mostrando isso para vocês? Que eu tô com esse outro trabalho aqui, que eu vou fazer o mesmo tipo de trabalho que eu fiz nessa outra tulipa, tá? Então eu vou repetir, eu não preciso estar testando toda vez a mesma tinta, toda vez as mesmas cores, tá? Então são apenas algumas diquinhas simples para vocês. E quando a gente faz uma mistura, como eu mostrei para vocês, acho que é possível, né? Vocês verem aqui. Eu sei que pronto. O que eu quero comentar com vocês é que, por exemplo, vocês vão fazer uma tulipa, tá? Então eu fiz os testes, vi que na mistura, que no meu caso aqui ficou essa daqui, tá? Eu coloco Winsor Red, Permanente Rose e Permanente Magenta, tá? Que são essas três cores aqui, Permanente Rose, Permanente Magenta, tá aqui no final. Então o que acontece? Se eu tiver que colocar na mistura uma vez de cada cor, se eu testei e chegou nessa cor na primeira vez, eu coloco só um mais entre elas. Se eu precisar colocar, porque não cheguei na cor, um pouco mais do Permanente Rose, por exemplo, eu coloco mais um sinalzinho de mais aqui, tá? Então eu sei que eu preciso colocar uma parte do Winsor Red, duas partes do Permanente Rose e uma parte do Permanente Magenta. Então eu tô dando essa dica para vocês não pensarem que a gente mistura uma cor, mistura outra e não chega a cor nenhuma, ou quando chega na cor que a gente mistura um pouquinho mais de um tom, um pouquinho mais do outro, a gente tem como saber que tem uma referência dessas, tá? Então isso é uma coisa bem simples que eu trouxe para vocês verem a maneira com que eu faço, tá? Então por que eu trouxe isso? Que eu vou demonstrar um colorido no livro aqui do The Flower Year, tá? Mas eu queria mostrar para vocês o material que eu uso. Deixa eu virar aqui em cima primeiro para eu mostrar para vocês os pincéis, no caso que eu vou usar aqui. Se vocês tiverem interesse nos pincéis para aquarela dessa linha da Daler Rowney, tá? Que é essa série AF85, é uma das linhas de pincel que eu uso bastante, gosto bastante delas, e é um pincel de cerda sintética, mas que dura muito. Esses meus pincéis aqui, para vocês terem ideia, eles devem ter pelo menos uns 10 anos, tá? Então tem todo um cuidado, né, especial com os pincéis de aquarela, que eu comentei com vocês também no domingo, porque deles terem esse formato,
tá? Mas isso aqui já tá conversado, qualquer coisa vocês vão tirando a dúvida, tá? Então, voltando aqui, os pincéis, muita gente fica em dúvida de que pincel comprar para pintar aquarela. Estes pincéis que eu tô mostrando para vocês, eu vou mostrar até esse aqui que eu comentei, um outro que eu estou usando, de uma outra numeração, que é da Sinoart. Esse pincel aqui é um pincel que eu comecei a usar agora, gostei bastante. Dá para vocês verem aqui. Tá? E esse pincel da Sinoart é o 3/0 significa que é 000. Tá? Ele é um pincel também de cerda sintética, mas ele tá me ajudando bastante nos meus coloridos. O primeiro colorido acho que eu fiz aqui semana passada, né, com referência aos 2 anos aqui do grupo. É um pincel ergonômico, bem legal, e vou mostrar para vocês esse outro aqui, que é da mesma linha, que é o número 3. Olha o preço dele, é R$ 9,90, acho que é possível vocês verem. Tá? Ele é um pincel mais grossinho, né, do que esse primeiro que eu mostrei para vocês. Tá? É possível vocês verem. Então é um pincel acessível e por ser cerda sintética também é um pincel bem legal de trabalhar, tá? Eu oriento, dou as dicas assim, de pincéis, não tem necessidade de ultrapassar essa numeração, como eu estou mostrando para vocês, tá? Aqui eu tenho outros pincéis que eu vou usar com vocês, que esse aqui é uma série especial para aquarela, que é a 705. Não sei se todo mundo utiliza pincel. Deixa eu tirar o de baixo aqui para ver se melhora para vocês. Quando vocês forem comprar, essa aqui, o 705, é a série de pincel, tá? É a série do pincel. O que que significa isso? A série do pincel significa que ele pode ter um pelo mais curto, um pelo mais comprido. Elas modificam através dessa numeração aqui. No caso deste Ceramic para aquarela, tá? Então o 705 é um pincel especial para aquarela. Estes 3 pincéis aqui da Ceramic, aliás, esses 4 pincéis da Ceramic, tá? Esse pincel é excelente, tá? E a numeração, como eu falei para vocês, não há necessidade para os livros de colorir, para essas pequenos detalhes, né, que a gente está fazendo nos livros de colorir, uma numeração maior que 4, para mim, tá? No meu trabalho, no tipo de aquarela que eu faço, é a numeração suficiente. Não preciso, por exemplo, comprar um pincel número 6, que além de bem mais caro, tá? Eles são pincéis que a gente não tem necessidade para essas áreas menores. Ok, gente? Como eu estava falando para vocês, varia, né, por causa da série, a numeração do pincel. Então, este aqui, por exemplo, é um pincel número 4. Se eu pegar aquele pincel número 4 da Ceramic, olha a diferença que tem das cerdas, por serem pincéis para usos diferentes. O meu pincel preferido, vamos dizer assim, um pincel que eu uso para os meus coloridos com bastante frequência, são estes pincéis da Cotman. Acho que para quem estava aqui no comecinho do vídeo já viu que eu gosto bastante dessa linha da Cotman, né? Tanto de pincel como de aquarela. E a Cotman também tem papéis acessíveis, tá? A diferença, como eu falei para vocês, da numeração que tem da série e a numeração do pincel. Aqui eu tô com o 222, que ele tem um pelo. Deixa eu tirar esse protetor aqui. É uma outra coisa que eu costumo cuidar muito do pelo dos meus pincéis aqui. Eu tô tirando esses protetores, mas eu não costumo deixar sem, não. Tá? Então, olha,
A diferença que tem de uma série para outra, como eu mostrei para vocês, os pelos são bem mais longos, a numeração é outra, então por isso que modifica a série dos pincéis. Os pincéis que eu estava falando no começo do vídeo, que também são pincéis que eu gosto, que esse aqui é da Daler Honey, você encontra na Pintar Materiais Artísticos, tá? São pincéis fáceis de achar, sim. Agora, os pincéis que a gente atualmente está usando são esses que eu estou mostrando para vocês. Os aquarelistas estão dando, tem uma gama grande de aquarelistas dando preferência para esses pincéis de pelo sintético, tá? Por uma questão de sustentabilidade, mas o preferido dos aquarelistas e por uma questão de preço também, os pincéis de pelo sintético atendem muito bem e a gente consegue fazer um bom trabalho tanto com pincel de pelo natural, que no caso é esse aqui. Acho que é possível, não sei se dá para vocês lerem, deixa eu parar aqui. Tá? Esse aqui é um pincel da Winsor & Newton, eles chamam de Finest Sable, tá? Porque é de um pelo especial de Marta Kolinsky. Tá? Marta Kolinsky é um bichinho, vamos tirar os pincéis aqui de novo. Tá? Marta Kolinsky é um bichinho que a pelagem é própria para, atende, né, esses tipos de trabalho. Só que uma gama enorme de aquarelistas não está usando mais esses pincéis. Eu tenho até esse número 3, que foi até onde eu consegui comprar, porque são pincéis muito caros. Tá? Para vocês terem uma ideia, esse aqui é um número 3. Acho que é possível vocês verem aqui o tamanho da cerda. Ele deve hoje custar numa faixa de 180 a 200 reais. Um pincel desse aqui, um número 6, que seria, por exemplo, esse daqui que vem na caixa dos Norris Club. Esse aqui é um pincel 6, aqui fala 4, mas corresponde a um 5 ou 6 dessa linha da Winsor. É um pincel de 300, 400 reais. Esses pincéis aqui da Winsor & Newton, o Série 7, são os melhores pincéis, na minha opinião, que existem para aquarela, mas são inviáveis da gente adquirir. Tá? Se vocês entrarem na internet, ver as lojas de materiais artísticos, vocês vão ver o preço de um pincel desse, é assustador. Tá? Por isso que um trabalho, além de manual, feito com esse material, né, específico de linha profissional, encarece. Vocês estão tendo a possibilidade de ver o valor dessas coisas nos lápis profissionais que a gente tem usado. Então, o que eu quero mostrar que eu vou fazer com vocês hoje será esta papoula. Eu vou fazer um teste aqui com vocês para experimentar, porque essa daqui eu comecei a fazer os coloridos e vou demonstrar com vocês aqui uma das técnicas que existe na aquarela, que é chamada de úmido sobre úmido ou wet on wet. Quando a gente tem esse tipo de papel próprio para aquarela, vocês conseguem fazer efeitos deixando as luzes de branco, né? E como vocês sabem, a gente não usa branco na aquarela se a gente vai precisar fazer um tom, no caso desse tipo de pintura, né, que a técnica do wet on wet, que é o úmido sobre úmido, a gente não usa o branco porque a gente tem o branco do papel. Então foi o que eu fiz nessa região aqui de luz. Tá? Então eu vou tirar um pouquinho o zoom, gente, para vocês terem um pouquinho
da visão melhor ou tá bom assim para vocês? Então, como sempre, eu tenho os meus 2 potes de água. Tá? Um com água limpa e o outro com a água que eu vou limpar o pincel. Aí ela vai ficar uma aguinha meio escurinha. Vou usar esses 2 pincéis aqui, no caso de um chatinho e o redondo, porque eu vou fazer, é o que eu vou me adaptar melhor. Então, gente, quando eu vou fazer uma aquarela, eu falei pra vocês que eu tinha feito aquela mistura com as cores que eu já tinha pré-experimentado, né? Vocês viram aqui os 3 tons, tá? Como eu já estou com ela aqui pronta, eu não vou precisar misturar agora, tá? Aí o que eu faço? Eu uso um conta-gotas com água limpa, tá? Vou umedecer aqui, um pouquinho mais claro, e eu vou umedecer os 3 tons que eu vou usar aqui, que são os tons de vermelho, o permanente rose e o permanente magenta, se eu precisar mais. E vou pegar um pouquinho também, já deixar umedecido aqui o amarelo e o laranja, que se eu precisar eu já tenho a aquarela mais diluída. Tá? Como eu mostrei para vocês, eu vou usar esse pincel 705 da Ceramic e vou usar esse outro chatinho da Dauler Rooney, tá? Então, o que eu vou fazer com vocês aqui? O colorido que eu vou fazer, eu vou usar esse pincel. Então, vamos dar uma misturadinha aqui. Tá? Como eu falei para vocês, eu dou preferência para esse tipo de godê. Então, depois que a tinta seca, tudo, ele fica mais protegido de pó. Tá? Então, mesmo sendo um trabalho que eu vou fazer de teste, um trabalho que eu vou fazer, como no caso aqui, que a gente vai mexer nos livros, eu não gosto que caia pó, né? Que fique caindo qualquer impureza, porque isso aqui na pintura fica muito feio. Esse tipo de colorido que eu quero fazer com vocês hoje, que é o úmido sobre úmido, a gente vai passar então a aquarela, como vocês viram que eu preparei nesse pincel aqui, né, no redondinho, que tá aqui na minha mão esquerda. Tá? Ele tá aqui me aguardando, é possível vocês verem. Eu vou primeiro aqui umedecer a região, a área que eu vou trabalhar. Tá? Por que isso? Para eu poder conduzir o pigmento sobre essa área que está úmida. Então, como eu sei que esse livro suporta até umas 4 aguadas, eu consigo fazer esse tipo de técnica, que realmente é uma técnica de aquarela. Tá? É possível vocês verem. Eu umedeci, tirei um pouquinho do excesso aqui. Tá? E durante o colorido, a gente procura fazer áreas alternadas, porque no caso do papel de aquarela, aonde eu passar a água, ele tem o tratamento que eu já conversei em outros coloridos, que a gente consegue retirar ou conduzir, né, o pigmento. Então, olha, tô com um pincel aqui. Por que o pincel para aquarela é um pincel para aquarela? Porque ele retém melhor a água, ele retém melhor a tinta que fica nele. Tá? Então, vocês viram que eu passei nessa região aqui, olha, eu tô pondo a mão, ele tá úmido. Então, eu posso aplicar, mesmo sendo essa área grande, uma área que eu vou trabalhar aqui e aos pouquinhos eu vou conseguindo levar o pigmento, tá? E consigo também depois, se precisar qualquer retoque, tá?
Então, por que eu falo para vocês? O úmido sobre úmido, quando o papel colabora, a gente consegue fazer uma sombra, uma luz, tirando o pigmento. Tá? Nessa primeira aguada é um pouco mais difícil de ver, mas a gente, aos pouquinhos, vai fazendo o colorido. Vou pegar mais tinta. Então, vamos lá, levar o colorido do claro para o escurinho. Lembrando que aqui eu tenho uma área que é a outra pétala. E eu, normalmente, conduzo o pigmento e levanto o pincel, tá, gente? Eu não fico esfregando muito, né, o pincel. Eu levo para lá porque ali é que eu quero uma área mais escura. Aqui eu tô voltando já, porque, como eu falei, esse papel eu consigo retocar. Tá? Então, aqui eu vou ter uma sombra. Vou pegar aqui de novo. Deixa eu levar pra lá. Vocês viram que, como eu tinha feito aquela primeira aguada antes sem tinta, agora eu consigo fazer isso aqui, ó, e deixar uma área mais clara. Então, as primeiras aguadas que vocês estão me vendo passar aqui são as áreas de sombra que eu quero que fique. Então, eu vou passar naquela outra pétala, vou trazer pra cá. Tá? Que essa outra pétala, ela vem aqui atrás. E quando a gente vai trabalhar, mesmo sendo esse papel aqui que vocês estão vendo, que não é um papel próprio para aquarela, como eu falo, os papéis, eles aceitam aquarela. Esses livros não são próprios para aquarela, né? A gente consegue, mesmo assim, fazer um colorido bem legal. Tá? Outra dica é fazer áreas alternadas. Isso mesmo, durante o colorido de botânica, é assim que a gente faz. Eu não faço uma pétala do lado da outra, porque como eu coloquei água, o papel é próprio para aquarela, ele não vai fazer com que a aquarela fique tão úmida. Eu prefiro fazer o úmido sobre o úmido, porque, como eu falei, você coloca a primeira camada, você tem condições de correção, tá? O úmido sobre o seco, por exemplo, eu vou fazer nessa outra pétala, porque ela já secou. Se você tem certeza do que você vai mexer, quando eu digo certeza, se você sabe que ali é o tom que você quer, o colorido que você já experimentou, que você já viu, que você já sabe o resultado que você vai ter, você não precisa fazer o úmido sobre o úmido. Tá? Você faz o úmido sobre o seco, que é a tinta sobre o papel. Tá? Como aqui eu não sabia a reação desse papel para a aquarela, então eu preferi fazer o úmido sobre o úmido para eu poder trabalhar melhor o pigmento. Então, olha, você tá vendo aqui? Eu tô com bastante pigmento e vou levar pra cá porque eu quero esse centro aqui escurinho. Aqui, como ficou essa marca, eu umedeço esse outro pincel aqui e tiro essa marca. Tá? Então, isso aqui é uma das técnicas que a gente usa assim, principalmente no... Olha, eu vou tirar aqui na minha mão, limpar o pincel da água.
Quando a gente faz uma ilustração botânica, a gente primeiro marca as sombras. Então, por isso vocês estão me vendo fazer essas primeiras aguadas aqui. E por isso também está fazendo o úmido sobre o úmido. Tá? Eu não sei para vocês como é que tá ficando a imagem, mas para mim tá ficando um trabalho não muito marcado e que eu consigo de novo trazer, né, conduzir o pigmento e deixar a sombra nas partes que eu quero aqui, como vocês viram. Olha, a primeira aguada que eu tinha dado já ficou marcada essa sombra, tá? Vocês já me viram, já devem ter me visto falando bastante que a gente não vai e volta a aquarela, tá? Porque a gente tira a aquarela do lugar. Eu acabei de fazer isso aqui, eu não sei se alguém percebeu, eu vou fazer novamente aqui embaixo para vocês verem por que a gente não fica nesse vai e vem que eu comentei em vários coloridos que eu tenho no meu canal, que a gente brinca, né, que aquarela não é como pintura de parede ou pintura de rodapé, que a gente vai e volta o pincel. Porque quando você volta, você tira o pigmento dependendo do papel, que é o caso deste papel aqui. Tá? Eu gosto de uma aquarela assim um pouco mais controlada, não gosto de aquarela muito jogada. Tá? Eu acho que é característica de cada colorista. Tá, olha, então vocês estão vendo que eu trouxe todo o pigmento e não voltei nele. Tá, agora eu vou fazer essa outra região daqui porque eu quero fazer uma curva, né? Eu quero fazer esse volume. Para mim, o bonito da aquarela são as mesclas, não são manchas, porque eu não gosto de mancha, tá? Eu não gosto de aquarelas opacas, coisa que isso se dá assim como o lápis branco com a aquarela branca. Ela opacifica uma camada. Então você vê que aqui, olha, eu vou usar esta região de branco do papel sem precisar usar a tinta branca, aquarela branca, eu nem tenho. Tá? Então, olha, você viu que eu fiz essa região aqui e ali eu deixei clarinho. Então, essas são dicas técnicas que a gente usa na aquarela botânica quando a gente aprende, depois que aprendeu a usar o branco, você não precisa ficar colocando tinta branca. Tá? Mas isso é a minha opinião. Tá? É a minha maneira de colorir. Eu não preciso usar tinta branca. Eu consigo ter o controle do papel. Então, como eu falei para vocês, depois que a gente aprende a ter o controle do branco do papel, a gente faz as áreas de luz, de sombra, onde quer. Olha, eu tô acabando de passar aqui, vocês estão vendo eu tirar um pouquinho. Tá? Porque esse papel está colaborando para isso. Então, olha, eu vou tirar mais um pouquinho aqui para deixar um volume sem precisar pôr branco. Então, quando você domina o papel, quando você consegue trabalhar, que você consegue ter o colorido, as luzes aonde você quer, fica mais fácil. E, gente, uma outra opinião minha também, tá? Se vocês querem fazer um colorido que seja uniforme, eu não vejo necessidade de deixar uma aquarela tão líquida, não, mas com pouco pigmento. Tá? Mas mesmo assim, eu acho que se vocês querem deixar uma área mais dura, mais completa, é melhor usar guache. Porque a aquarela é bem mais difícil de deixar um colorido tão uniforme.
tá? Que bonito, como eu falei pra vocês, a aquarela são as mesclas, né? Nem tanto as manchas, mas os mesclados. Olha, aqui eu vou fazer uma outra, tirando ali, tirando o excesso. E aqui eu já tenho... Quero tirar com vocês essa região aqui que vocês viram que eu borrei, né? Então vamos lá, umedeci o pincel, vou tirar o excesso. Existe uma linha de pincéis, eu mostro pra vocês daqui a pouco, própria pra gente fazer esse tipo de conserto, tá? Nos papéis de aquarela. Não sei como é que esse daqui vai se comportar, mas eu vou umedecer e tiro o excesso. Cadê meu papelzinho aqui, ó? Então, tô sempre molhando, tirando o excesso aqui, olha. Isso aqui pode ser feito, gente, com pincel redondo, não precisa ser esse chatinho, não. Pra mim é o que tava mais à mão aqui. Tá, ó, tô indo, voltando pra limpar. E agora eu passo um pedacinho aqui. Eu vou pegar o pincel que eu falei pra vocês, que é próprio pra fazer esse tipo de conserto. Possível vocês verem que a gente consegue limpar aqui, né? Então, quem tem um pouco de receio de mexer com aquarela, não tenha não. Então, como eu estava falando, eu aprendi que a aquarela se apaga depois que eu aprendi a fazer a ilustração botânica. Porque enquanto eu fiz a faculdade, eu já comentei também que eu tive um excelente professor de aquarela, um dos melhores aquarelistas do Brasil, mas eu não aprendi a apagar, não. E na botânica a gente aprende. Então, gente, o colorido que eu vou fazer em toda essa papoula é esse. Eu vou fazer um pouquinho, como eu mostrei pra vocês aqui, que eu tinha deixado um pouquinho aguado esse amarelo. Tá dando pra vocês verem aí. Tá, aqui eu vou colocar 2 tons de amarelo. Que esse aqui é o lemon e esse é o cádmio. É possível vocês verem, né? Como eu falei pra vocês, depois que a gente tem o controle dos brancos, que a gente não usa a tinta branca, mas que a gente usa o branco do papel, aqui no meu caso, então a gente passando uma aguada em todo o colorido, isso chama-se veladura de árvore. Então, no meu caso aqui, o que eu tava falando pra vocês, eu vou fazer esses 2 brilhos que eu fiz nessa outra papoula aqui, nessa região e nessa daqui, tá? Então, eu vou vir em toda ela com o amarelo, olha. É uma região que eu tô fazendo todinha bem aguada. Vocês estão vendo a mudança do colorido, né? Então, isso aqui é um tom que eu tô fazendo, olha, todo amarelado, como vocês viram, estão vendo ali na outra. Tá? Que é esse tipo de aquarelada que a gente dá, chama-se veladura. Tá? Porque a gente tá velando, né, fazendo toda uma aguada na flor toda. Né, que vocês estão vendo, como eu falei, né, do brilho, quando a gente tem o domínio do branco do papel, a gente consegue fazer as luzes sem a necessidade de branco de maneira nenhuma, tá? Então, acho que é possível, quem estava acompanhando aqui, ver anteriormente que eu fiz as sombras todas aqui com esse tom do vermelho, né, que eu tava aqui, que está aqui, né, aquela mistura que eu mostrei pra vocês, dos 3 tons de vermelho,
tá? E depois eu dei essa aguada de amarelo, que tá aqui o amarelinho que eu acabei de usar, tá? Então assim é uma das maneiras, uma das técnicas que a gente usa, que realmente é uma técnica porque tem todo um trabalho anterior, um trabalho progressivo, então assim se dá uma técnica. Eu vou mostrar para vocês o que eu falei do azul e do verde. Então, o que eu estava falando para vocês, olha, nessa pétala aqui, essa orquídea já está no final, tá? Eu digo final por causa do sombreado, dos verdes, das luzes, as marcas que eu tenho que deixar de brilho. Aqui eu fiz a primeira base dela com aquele cinza que eu falei para vocês, o Pines Grey. Tá? E depois eu fiz essa veladura com o amarelo. Então isso aqui, olha, essas terminações aqui que vocês veem de sombreado é toda feita com aquele tom de cinza. Eu não sei se eu tenho. Acho que é possível vocês verem aqui. O tom de cinza. Ele é chamado Pines Grey. Por isso que eu falo que quando a gente compra aquarela, não tem necessidade de comprar um estojo, porque muitas cores a gente não vai usar. Então, por exemplo, esse tom de verde aqui, dessa... Obrigada, Gina. Esse tom de verde aqui desta folha, eu não tenho pronto. Tá? Eu não tenho como fazer esse tom que eu estou usando aqui, é de uma outra aquarela. Que é essa daqui. Tá? Aquele tom de verde é diferente desse aqui, né? É possível vocês verem bem. A gente vai chegando nesses tons com a sobreposição de camadas, com a mistura das aquarelas. Então a gente não tem necessidade de ter todas as cores de aquarela. Ficou bem claro, né? Que esse amarelado todo foi feito depois que eu fiz o sombreado dela. Eu trago para vocês o passo a passo, tá? Eu vou trazendo, eu vou colocando no Instagram e por aqui no grupo, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês também, quando a gente vai fazer uma ilustração botânica, a gente primeiro faz todo um estudo da planta, a medição de todas as plantas, de todas as partes da planta, né? Então aqui eu tenho as folhinhas novas, os brotinhos da planta. Então quando a gente vai fazer um estudo de botânica, primeiro a gente faz todo o estudo em grafite, e no caso eu tô mostrando para vocês da maneira que eu aprendi e como eu uso, tá, gente? Então eu faço todo o estudo de luz, de sombra, de verso, tá? Para depois eu passar pela mesa de luz para esse papel que é para aquarela, tá? Então eu estou fazendo esse estudo aqui, é um estudo que eu vou deixar em progressivo, isso que eu vou fazer toda a parte de grafite aqui para deixar como demonstração. Isso aqui a gente faz todo o estudo porque, por exemplo, esta minha planta já cresceu, então toda essa marcação de luz e sombra a gente usa primeiro de tudo quando faz o estudo do grafite, tá? Aí depois vem essa fase aqui, que vocês estão vendo, esse primeiro pedacinho, né? Deixa eu ver se dá para eu mostrar os dois aqui. É possível ver? Vou fazer o contrário, tá mais claro lá. Tá? Então, por exemplo, esta folha já está pronta. Essa folhinha da frente aqui também já está pronta, com detalhe daqui. É possível ver? Sim. Tá? Aí a primeira aguada eu tenho nessa folhinha aqui. A segunda eu já tenho nesse sombreado aqui. Tá? Aí eu tenho como eu trouxe para a mesa de luz, e aqui eu já tenho quando eu vou começar a pintar.
Então eu tô só mostrando para vocês conhecerem um pouquinho como é que é o meu trabalho com a botânica. Todas aquelas fases foram feitas aqui também. Então, como eu estava falando para vocês, agora eu vou fazer estas duas outras pétalas, tá? Que eu vou umedecer agora. Essa região aqui, vocês estão vendo que tá com bastante água. Olha aqui aquela região que sujou um pouquinho. Agora eu já vou puxar essa cor pra cá. Isso aqui eu consigo corrigir depois. Como eu já estou tendo, né? Como eu falei pra vocês, depois que a gente passa a ter o controle do papel, dos brancos, a gente consegue fazer um trabalho sem a necessidade da aquarela branca. Então, por isso que eu vou fazer a luz nestes pontos que a própria ilustradora deixa, né? Vocês estão vendo que eu tô passando por cima, que não deveria, mas estou, porque esse, acho que pistilo, né? Ele vai ficar mais escuro, tá? Então, agora, como é que eu sei a hora que eu tenho que colocar a tinta também? Isso aqui, quando a gente trabalha com papel para aquarela, a gente consegue ver o movimento da água. No caso desse aqui, eu ainda não consigo. Enfim, então eu vou voltar aqui. Vou fazer essa região. De novo, vocês vão ver que eu vou fazer como essa outra pétala aqui. Eu vou marcar primeiro as sombras, aonde eu quero a sombra, porque daí é mais fácil para eu trazer o colorido. Então agora já tá todinho seco aqui, eu já posso pôr minha mão. Então, de novo, vocês viram que eu passei aqui. Eu não vou passar nessa região, porque eu quero que ela fique clarinha. Então, eu primeiro, como eu falei para vocês, na ilustração botânica, a gente marca primeiro as sombras. Como eu falei para vocês, eu tô fazendo alternado. Eu fiz essa daqui depois desta pétala, e aquela lá tá seca. Então, eu posso voltar nela, porque aqui tá meio seca. Se fosse um papel para aquarela, era o mesmo tipo de trabalho, tá? A gente não precisa se preocupar em deixar o colorido mais ou menos vibrante, porque a cada camada é que eu vou deixando essas áreas de sombra. Tá, então, olha, aqui eu já passei uma vez, mas eu tô achando que ficou muito escuro, não curti. Então, vamos lá, tira aqui. Vou igualar, deixar um manchadinho mais pra cá, tá? Pra ficar próximo daquela outra lá. Vamos fazer o lado de cá agora, deixa eu pegar mais água. Então, eu fiz ali, fiz aqui. Agora eu vou trazer pra cá. Eu quero que essa pétala de baixo fique escura e solte a daqui da frente.
aqui, porque agora eu vou trazer de novo essa sombrinha aqui. Vocês estão vendo o que é um pincel para aquarela? Ele retém muita tinta, né? Tá? De novo, aquela área que já estava bem umedecida. E agora eu vou fazer o controle aqui desse pequeno degradê. E assim, gente, é o trabalho que eu faço, que a gente vai fazendo aos pouquinhos. Tá? Aqui eu não posso fazer muito escuro essa área, que senão eu não solto de lá. Então eu vou fazer o contrário, eu vou fazer daqui e deixar aquela região mais clarinha. Vou chegar até aqui só. Para eu poder deixar essa clara aqui, soltar de lá, né? Então, se eu quero soltar, eu faço o escuro atrás do claro, então eu deixo o claro na frente aqui do escuro, óbvio. Então, tiro de novo aqui. Tá? E assim vai ser esse trabalho, gente. Então, depois que eu fizer todos esses coloridos, aos pouquinhos, é que a gente vai dando forma a toda essa planta, né? Essa pétala aqui. Então, o meu trabalho, como eu estava falando para vocês, é um trabalho que eu faço com muita calma, eu tenho muita paciência e vamos que vamos. Olha, já fiz aqui. Vocês viram que ficou uma coisa bem marcada, mas eu vou tirar daqui a pouco. E vou fazer aqui novamente. Tá? Então, eu volto a falar para vocês. Depois que a gente tem o controle do papel, o controle do branco, que a gente não precisa usar branco para luz, é que a gente passa a fazer um brilho. Então, como vocês viram, essa vira aqui e aquela ali, eu vou deixar quietinha por enquanto ainda, que daqui a pouco eu vou dar uma aguada em tudo aqui desse rosa, porque eu quero mais escuro essas duas pétalas. Então, eu fiz aqui agora há pouco, agora eu vou tentar mesclar, mas eu vou só umedecer. Tá? Então, aqui, olha, eu vou ficar com um pequeno degradê delicado. Tá? Escurecendo até lá, e como eu falei pra vocês, não vou e volto aonde eu acabei de passar a aquarela, porque isso eu vou tirar o pigmento de baixo. Tá? A gente coloca e deixa lá quietinho. Então, eu tinha feito essa região aqui, vou reforçar porque eu quero uma sombrinha mais marcada aqui. Tá? E deixo ali quietinho, depois eu vou corrigir isso aqui. Agora eu vou voltar naquela. Deixa eu pôr mais pra cá para vocês verem a mistura aqui. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem com qualquer tipo de aquarela, é só deixar nos comentários ou aqui do grupo ou lá no meu canal também, tá? Pode me mandar inbox. Então, eu vou fazer agora, como eu falei pra vocês, eu já tenho o controle de todo esse papel, de todo esse branco, eu consigo trabalhar melhor essa luz. Tá? Eu já passei lá, como eu falei pra vocês, eu faço uma coisa alternada. Aqui eu já tinha passado a veladura amarela, tá? E agora eu vou dar uma escurecidinha que eu quero nessa região aqui, porque eu tô vendo que tem um pedacinho do fundo aqui do lado. Pra depois eu dar uma veladura, acho que eu vou dar uma veladura em tudo.
porque eu vi que eu tenho um pedaço lá. Então vamos lá. Agora eu quero que essa vira dessa pétala seja cor-de-rosa, tá? Porque eu quero um brilho nela, como eu deixei nessas pétalas aqui. Tá? É possível vocês verem, né? Nessas outras pétalas de cá. Então vamos fazer. Deixa eu pôr aqui para eu fazer uma tinta bem aguada, bem com pouquinho pigmento. Tá? E lembrando, gente, que eu tinha feito aquela veladura aqui, né, no amarelo, que vocês viram, para ficar nesse outro tom aqui, toda a lateral. Eu vou deixar sempre bem aguado, com bem pouco pigmento. Pode deixar, porque daí eu consigo controlar melhor a tinta. Tá, então vamos colocar lá, que agora eu vou dar uma aguada em tudo. Tá, inclusive nesses pistilos aqui eu vou fazer em tudo, porque esse pistilo ele tem um tom de violeta e mais escuro. Então vamos lá, agora eu venho daqui. Vocês estão vendo que tá uma cor bem clarinha? Olha. Isso é uma veladura. Tá? Eu estou indo e voltando sem passar em cima da onde eu tinha pintado. Tá? Porque se eu passar em cima eu vou tirar. Então tá aqui, ó. Se eu passar em cima, eu vou passar e vou tirar o pigmento. Então, eu não passo onde eu já tinha pintado, tá? Então, tá feita a minha continuação da pétala. E agora falta, é possível vocês verem, né? A diferença dessa pétala aqui. Oi, Soraya, boa noite. Tá, vou passar nessa aqui também, porque se eu deixar, por exemplo, para fazer amanhã, eu fico ficou com um tom diferente. Pronto. Então, gente, por hoje eu acho que eu vou ficando por aqui. As minhas dicas eram essas que eu queria ter demonstrado para vocês. Como eu falei, o passo a passo eu vou pondo ou aqui no grupo ou no meu Instagram. Se vocês tiverem qualquer dúvida, se tiverem qualquer pergunta, por favor, se tiverem sugestões também, tá? Eu tô aqui sempre que vocês precisarem. Então, a minha dica de hoje é essa. Um beijo e até mais!